O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, no meio dessa sociedade em pé de guerra que a gente vive, não só no Brasil, mas a nível mundial, onde se quer combater abuso com abuso, violência com violência, atropelo com atropelo, fazendo e pensando que a cura para um problema é mais do mesmo problema. Como é importante a gente escutar de novo essas palavras de Jesus que nos ensinam um outro caminho, o caminho da paz. Esse caminho pode parecer ineficaz, pode parecer inútil, mas é Ele que no fim acaba tendo a última palavra. A gente escutou na primeira leitura essa grande injustiça que é cometida contra Nabote. O rei Acaz queria comprar ou trocar a vinha de Nabote, e Nabote não quis. E ali quem tomou as dores dele foi Jezebel, uma rainha que é praticamente o protótipo da maldade, da rainha má no Antigo Testamento. E ali ela realiza a manobra política, a mentira, espalha uma fake news contra o Nabote, e que acaba sendo condenado e deixando a sua vinha para o rei. Então, depois a gente diz, bom, parece que Deus viu aquilo e ficou de braços cruzados, mas não é verdade, porque depois Deus vai enviar o profeta Elias, que vai, em nome de Deus, pedir contas para Acaz e anunciar as consequências daquela ação dele. Então, muitas vezes o caminho, a gente pode achar que o caminho da não violência é um caminho fraco, é um caminho que não leva para lugar nenhum, é um caminho que deixa o mais forte confortável, mas a história é testemunha de que sempre que se quis combater violência com violência não se resolveu nada. Nenhuma guerra resolveu nenhum problema. Pelo contrário, trocam uns problemas por outros, muito parecidos. E o caminho o caminho dessa retribuição, dessa vingança, ele não termina nunca. É preciso um dia dizer uma última palavra, e essa última palavra só pode ser a palavra do perdão. Quantos povos que estão há séculos se combatendo uns aos outros, guardando rancores, guardando mágoas históricas, e sempre considerando que tem que dar em algum momento uma retribuição, uma vingança,
contra o mal, contra a injustiça que sofreram. E ali esses conflitos se arrastam, se alastram durante muitos anos. Qual é a solução? Eliminar todos os povos? Não é essa a solução, não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é o perdão. Interessante, contam essa história do presidente Eisenhower dos Estados Unidos, que não era muito conhecido pela sua inteligência e que escuta falar daquele conflito entre os árabes e os judeus, naquela terra da Palestina, aquelas terras do Oriente Médio. E ele faz uma pergunta para os assessores dele, que ficou na história, Ele pergunta: por que eles não se sentam e conversam como bons cristãos? Acontece que nem os judeus, nem os árabes são, os muçulmanos não são cristãos. Esse erro, essa gafe do Eisenhower, ela revela, por outro lado, aquilo que Jesus veio nos ensinar, que é possível conversar, que é possível perdoar, que é possível resolver os conflitos de uma outra maneira que não seja a eliminação, a humilhação do inimigo. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, as nações vencedoras impuseram um fardo muito pesado, muito humilhante contra a Alemanha. Colocaram toda a dívida da guerra para ela pagar a conta e tiraram totalmente a autonomia do país, da Alemanha. E todas as nações acharam aquilo muito bem feito. Todo mundo se parabenizou e se alegrou por aquele final de guerra, onde o inimigo terminava completamente esmagado e humilhado. Todas as vozes foram de acordo, menos uma, a voz do Papa Bento XV. E ele disse: isso que vocês estão fazendo não é certo. Vocês estão humilhando um povo, estão humilhando um país, e esse povo, esse país, mais tarde, quando puder, vai se levantar e vai vir um conflito ainda maior do que esse. E os chefes das nações naquela época ridicularizaram o Papa Bento XV, que era justamente um Papa que só falou de paz durante o pontificado dele, e disseram: que esse Papa aí volte para a sacristia, que volte para os assuntos religiosos, que é a área dele, e não se meta a falar em política internacional, porque disso quem conhece somos nós, não ele. E todo mundo se iludiu pensando que esse era o caminho da paz, e o resto é história, O resto que aconteceu a gente já conhece, a gente já sabe quem tinha a razão, quem estava dando uma palavra profética e lúcida naquele momento. Então, irmãos e irmãs, como é importante a gente, de novo, numa sociedade polarizada, briguenta, numas redes sociais cheias de ódio, de reclamações, de queixas, mesmo que sejam sobre coisas justas, sobre coisas certas, mas como é bom a gente saber distinguir: uma coisa é uma causa justa e certa, e outras coisas são os meios para os quais a gente faz aquela causa se afirmar e prevalecer. O meio não pode ser um meio injusto, um meio errado. Os fins não justificam os meios. E é preciso a gente voltar a proclamar essas verdades, porque parece que ninguém quer escutar. Parece que todos acham
que se eu tenho uma causa justa, eu posso lutar por ela com violência, com maledicência, com palavrão, de forma bruta, de forma desconsiderada, atropelando todo mundo, humilhando todo mundo, porque a minha causa é boa. Não. Se a tua causa é boa, mostra a bondade da tua causa também pela bondade dos meios com os quais você luta por essa causa. E a violência nunca é meio para nada. E a igreja, mesmo à custa de ser ridicularizada e de não ser escutada, continua e vai continuar sempre até o fim do mundo falando de paz para esse mundo que não quer saber de paz, que só quer saber de guerra. Vamos procurar, irmãos e irmãs, ficar firmes naquilo que Jesus nos ensinou e sermos pessoas que promovam a paz. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que promovem a paz. E repetirmos como nosso padroeiro São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz.